Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Arduino. E nessa aula vamos falar um pouco sobre o módulo THT, que é o sensor de temperatura e umidade. Vou mostrar para vocês um pouco da característica e o que diferencia dele com outros que tem no mercado, né? Existe o DHT11, o 21 e o 22. Vou ensinar vocês a baixar a biblioteca para estar utilizando esse módulo, né? E de dois jeitos, uma alternativa do GitHub e uma alternativa que você pode ter dentro do próprio software Arduino, através do gerenciador de bibliotecas. Vou mostrar um pouco também na parte de pinagem desse componente, né, nesse módulo, PHT11, e faremos aqui a montagem também. Pode ver que já está pré-montado, mas eu vou estar desmontando e montando junto com vocês. Vou estar utilizando também o próprio código da biblioteca, que fica disponível, né, como exemplo, né? E vou ensinar vocês também a estar fazendo o download do programa para a placa Arduino. Então, primeiramente, o que seria esse DHT? O DHT ele é um sensor de temperatura e umidade no mesmo componente. Separei aqui para vocês uma imagem aqui dele. Então, temos aqui um sensor de DHT22, que é esse carinha aqui. Podendo ver que ele tem um sensor de temperatura e umidade juntos, no mesmo invólucro, tá vendo? Na maioria das vezes ele é de cor branca, o 22. O 11, ele é azulado. Então, eu pesquisei aqui sobre o 11, né? Pode ver que ele é azulado. Também temos aqui o 21. Altera algumas características elétricas, né? E ranges de temperatura, mas ele tem esse invólucro aqui, essa carcaça preta aqui. Então o 21 é essa preta, o 22 é esse branco e o 11 esse azul. O que difere um do outro? Das características elétricas, né? Temos aqui que o DHT11 pode trabalhar entre 0 e 50 graus Celsius, né, temperatura de trabalho. O 21 de menos 40 a 80, ou seja, você vai trabalhar com temperaturas negativas. O DHT22 também. A escala de umidade também varia entre o DHT21 e o 11. O 11 entre 20 e 80. Já o DHT21 e 22 entre 0 e 100. E um, uma resolução de erro de mais ou menos 5% para o DHT11 e 3 e 2 para o DHT22 e o 21. A tensão de operação é parecida, entre 3.3 e 5 volts, né? Só de ter 22 pode trabalhar uma tensão um pouquinho maior, né? E essa precisão aqui a gente não trabalha, que seria a, a tensão em 25 graus Celsius, né? Isso aqui a própria biblioteca já faz essa correção para a gente. Porque o que a gente usaria aqui? A gente teria, por exemplo, uma tensão de 250 mV em 20 graus Celsius, medimos a temperatura atual e medimos a tensão na saída do DHT, né? Fazer uma interpolação e descobrimos a linha, a curva de variação de temperatura em relação à tensão de saída, né? Mas a biblioteca já faz esse cálculo para a gente e não precisamos estar fazendo esse cálculo. Para baixar a biblioteca, temos dois jeitos. Primeira forma, através do GitHub ou do próprio software do Arduino, né? A ID do Arduino. No GitHub, entramos aqui nesse link, github.com/adafruit, DHT Sensor Library. Fazemos o download dessa pasta zip.
E após fazer o download, pegamos essa pasta e salvamos na pasta de bibliotecas, libraries do Arduino. Fica exatamente nesse diretório aqui, ó, na pasta documentos do seu computador, Arduino, libraries, e salvamos dentro dessa pasta essa biblioteca, né? Eu tenho aqui uma versão antiga, mas se trata da mesma biblioteca, né? Como chega nesse diretório aqui, né? Você vai na pasta C, vai na sua pasta de usuário, né? No meu caso está o nome do meu usuário aqui. Pasta documentos, Arduino e Libres. Talvez a pessoa está acostumada com a pasta documentos, né? Então aqui na pasta documentos do seu computador, C, usuários, nome do seu usuário, temos aqui Arduino, documentos, aqui ó, Arduino, aí dentro do Arduino vamos estar em Libres e colocamos aqui essa pasta. Então clicamos aqui e arrastamos para cá. Outra forma, através da própria ideia do Arduino, irmos no gerenciador de bibliotecas. Ele fica em ferramentas, gerenciador de bibliotecas, aguardamos carregar aqui o gerenciador de bibliotecas. Aqui procuramos por THT, aguardamos ele carregar, ele demora um pouquinho mesmo. E existe várias bibliotecas do DHT. Eu utilizo o do Adafruit. Esse aqui. Inclusive está instalado a versão 1.44, que no caso é aquela versão que eu acabei de passar para vocês, né? Mas se eu deletar ele aqui, ele vai mostrar essa versão antiga. No caso aqui ele tem que atualizar o gerenciador de bibliotecas. E vou mostrar para vocês, se vocês tivessem uma versão antiga, o que vocês teriam que fazer, né? Então, no caso ali eu teria uma versão antiga. Se eu procurar sobre o DHT, vai me mostrar uma versão disponível do Adafruit, né? Está instalado aqui, só que a versão que eu estou usando é 1.4.3 e eu posso estar atualizando essa biblioteca ou selecionando uma versão mais atual por aqui, tá vendo? O que muda a versão antiga para a atual? O que temos aqui que foi fixado um loop infinito. Isso aqui em algumas placas estavam tendo problemas. Também nessa placa STM32F103, né? Então houve essa atualização dia 27 de junho. Bom, estamos agora em 17 de agosto, então mês retrasado teve uma atualização. Mas como eu não estou usando essa placa, eu vou estar utilizando a versão antiga, né? Tá vendo? Existem os mesmos conteúdo, né? Deixo aqui de lado. Então vou mostrar para vocês agora sobre o sensor. Temos aqui o sensor. Está pré-montado aqui, né?
E a gente vai estar fazendo a montagem do zero do sensor com o Arduino. Então, primeiramente, desconecta o Arduino da porta USB. Deixa eu desconectar todos os jumpers e resistor. Aqui eu utilizei 3 jumpers, o sensor, um Arduino Uno e uma protoboard e um resistor de 10k ohms. Esse resistor vai ficar entre o positivo e o pino de sinal. Vou estar mostrando para vocês como é que ele vai ficar. Aqui temos um exemplo tirado da internet. Como seria essa montagem? Então temos aqui os pinos de positivo, que vai para a fonte do Arduino. Temos o pino de dados. E também temos um pino que não vai ser usado. E o pino terra, o GND. O resistor ficará entre o VCC e o pino de dados. Então vamos fazer essa montagem. Deixa eu pôr na tela maior para vocês. Então, o sensor a gente coloca na protoboard. Se vocês não sabem utilizar protoboard, eu vou deixar na descrição um vídeo de como utilizar protoboard, explicando a parte interna dele, né? Então, aqui a gente coloca esses furos aqui, tá vendo? O resistor a gente coloca entre o pino 1 e 2, dessa maneira, tá vendo? Entre o pino 1 e 2. O negativo, que é o pino 4, tá? Colocamos no negativo do Arduino. Ele tem um negativo aqui, do lado da porta 13. Esse modelo meu tem uma porta GND ali, né? O positivo colocamos no pino 1. No pino 1. E colocamos na fonte. De 5 volts. E o pino 2. Colocamos o jump até uma porta digital. Nesse caso, vamos estar utilizando o pino 2 do Arduino como exemplo. Pronto. Após isso, conectamos o cabo USB no Arduino e na porta do computador. Já com a biblioteca instalada, podemos ir em ferramentas, encontrar a nossa placa Arduino, no meu caso ele é um Arduino Uno, volta em ferramentas e colocamos também na porta de comunicação, no caso aqui o meu é porta com 7. Verificamos aqui a comunicação. Agora eu vou mostrar para vocês exemplos que a biblioteca possui e eu vou estar mostrando para vocês como funciona. Em arquivos, vamos em exemplo, procuramos a Adafruit DHT Sensor Library, né? E ele possui esses dois exemplos, esse Unifield Sensor e esse Tester. Vamos estar abrindo primeiramente o Unifield Sensor. Ele vai estar abrindo aqui, ó. E vamos explorar
esse exemplo. Tudo que está com barra barra é comentário. Ele não será processado pelo nosso programa. Então, vemos aqui a inclusão da biblioteca DHT, certo? Que nós baixamos. E também a biblioteca DHT Unifields, que é uma biblioteca que vem junto com essa outra biblioteca. Aqui definimos o pino do sensor e o tipo do sensor. No nosso caso, não é o DHT22. Eu estou usando o DHT11. Então eu vou descomentar e vou o DHT11 e vou comentar o DHT22. Depois, vemos aqui que ele é criado um objeto de DHT unificado e também uma variável delay ms. Todo programa feito no Arduino possui o void setup e o void loop. Sem essas duas funções, o Arduino não compila o seu código e não carrega para dentro do microcontrolador. Então essas duas funções são essenciais. Mesmo que não tenha nada dentro dessas funções, é necessário tê-la. Podemos fazer um teste aqui, ó. Vou carregar um software limpo dentro do Arduino. E ele está carregando e carregou, tá vendo? Então tem nada dentro do meu Arduino. Agora vamos para cá. Então o que acontece aqui? Aqui temos um void setup. E aqui temos um void loop. Tudo que acontece no setup ocorre apenas uma vez. Então o que será feito aqui? Ele vai printar na porta serial as configurações do sensor selecionado. Exemplo, aqui vai iniciar a porta comunicação, que a gente vai estar utilizando aqui. Vai inicializar o sensor, o objeto sensor, que a gente instanciamos aqui em cima, através do pino, né? Que é o pino 2, aqui, né? DHT pin 2, DHT pin 2, e DHT type, é o DHT 11, certo? Ele vai printar na serial essa mensagem e vai buscar na função do sensor a temperatura e o tipo de sensor que ele está sendo usado. Então temos aqui, ele vai printar uma linha, vai printar essa mensagem, vai printar essa mensagem com uma variável nome sensor, certo? Então essa variável sensor, aliás, esse objeto sensor vai receber todas as informações desse objeto DHT temperatura, tá vendo? A versão, o ID do sensor, vai vir a temperatura máxima de trabalho e a mínima, que é praticamente a mesma que a gente vimos naquela tabela. Estou puxando aqui a tabela de novo, estou mostrando para vocês, né? Temperatura máxima e mínima, né? E a resolução também. Também isso aqui é tudo em função da temperatura, do sensor de temperatura. Mas também temos o sensor de umidade. Então ele também tem esses máximos e mínimos dependendo do tipo do sensor. Ele vai dar um delay, que é um delay definido aqui, né? E depois vai inicializar um loop.
Isso aqui vai ser printado apenas uma vez na serial. No loop, ele vai dar um delay, um tempo definido. Ele vai obter a temperatura e vai printar esse valor na porta serial. De qual forma? Ele faz uma verificação primeiro se o valor recebido não é nulo, certo? Se ele for nulo, ele vai printar esse erro. Se ele não for nulo, ele vai printar a temperatura. E para obter a umidade, ele vai fazer da mesma forma. Ele vai verificar se o valor recebido do sensor não é nulo, senão vai printar esse erro. Se não, ele vai printar a umidade relativa da porta serial. Então, como teste, vemos aqui esse Arduino está conectado na porta com 7, né? E vamos carregar esse programa. Está carregando. Carregado. Agora vamos iniciar a porta serial. Eu vou desativar a autorrolagem para a gente poder verificar que foi printado aqui no início as características do sensor, né? Que nós vamos utilizar um DHT11. O valor máximo é 50, o valor mínimo é 0, com uma resolução de 2 graus Celsius. A umidade do sensor também, temos sensor de temperatura e sensor de umidade aqui, né? Também é do tipo DHT11 e aos valores mínimos e máximos e a sua resolução. A temperatura aqui é os valores que estão no loop. Então, se a gente colocar autorrolagem, vemos que ele entrou no loop de tentar aqui emitir o sinal de temperatura e umidade. Então, temos aqui a temperatura de 23 graus e umidade de 74%. Eu vou fazer um teste de colocar a mão aqui no sensor. Vemos a umidade aumentando um pouquinho, a temperatura também. Então, esse aqui é um sensor unificado, né? Aqui vemos as características do sensor, isso que é importante. Então, se a gente escolher um outro sensor, vamos ver outras características aqui, né? Conforme aquela tabela que eu mostrei no início. Vamos fechar esse exemplo, não vou salvar. Ele vai sempre estar salvo aqui nos exemplos. Agora eu vou mostrar para vocês o outro exemplo, DHT Tester. Nesse exemplo, é igual ao outro, só com umas diferenças aqui na parte de loop e na parte de setup mesmo. O que vemos aqui? Definimos o pino, o tipo do sensor, está fazendo da mesma forma que a gente fez no outro sensor, no outro exemplo, né? Aqui ele tem uns comentários de como está fazendo a conexão. Então, se vocês não lembrarem como eu montei, vocês podem estar usando isso aqui também como exemplo. Então, conecte o pino 1 no seu 5 volts, né, que é a fonte, 5 volts. Conecte o pino 2 no sensor DHT pin, né, que é o pino 2 aqui do sensor. O pino 3 não se usa. Se você está usando um sensor de 3 pinos, é o GND, mas umas casas de 4 pinos, né?
E o GND, que é o pino 4, que é o mais para a direita, né? Esse aqui é o mais para a esquerda e esse aqui é o mais para a direita. Conectamos também um resistor de 10K entre o pino 2 e o pino 1, entre a fonte e o pino de dados. Então aqui inicializamos o sensor, né, um objeto lanceado aqui, né, um objeto do tipo DHT, e inicializamos aqui um setup. Esse setup aqui é pequeno, né, inicializa a porta serial, com baud rate de 9600, igual ao outro, mostra uma mensagem inicial, né, e inicializa o sensor. O looping dá um delay de 2 milissegundos, né? Então a cada 2.000 milissegundos, né? Então a cada 2 segundos isso aqui se repete, né? Isso aqui é importante para o programa não travar, né? E aqui fazemos a leitura da umidade, da temperatura e também da temperatura com uma função true, né? Com uma assinatura true aqui. Esse true mostra em Fahrenheit esse valor. Então, quando chamamos essa função aqui com true, esse valor aqui vai vir não em graus Celsius, mas em Fahrenheit. Sem esse true, ele entende como false, que é o default dele, né? E enviar a temperatura em graus Celsius. A umidade sempre vai vir em porcentagem. Então aqui ele faz um check se a umidade ou a temperatura em Fahrenheit não é vazio, né? Se for vazio, ele dá uma mensagem de falha. E aqui é umas outras opções também de temperatura e umidade que ele pode nos fornecer através de contas matemáticas, né? Que inclui dentro da biblioteca, que eu vou estar mostrando mais para frente. Seria a temperatura aparente. Então, tem a sensação térmica quando a gente vê lá na televisão lá, né? A temperatura em tal região 40 graus, com sensação térmica de 43, né? Porque aqui leva em consideração a temperatura e a umidade. Para estar fazendo esse cálculo aqui. E aqui é a parte que onde que ele imprinta para a gente os valores, né? Dessas funções aqui. Então, eu vou estar carregando aqui. A porta continua sendo a 2, né? No pino 2. Continua sendo o mesmo sensor, né? Já carregou. Vamos aqui no monitor serial. E vemos aqui. Ele está emitindo o texto inicial, né? Que está no setup. E depois vemos o loop a cada 2 segundos, né? A umidade, a temperatura em graus Celsius, a temperatura em Fahrenheit, esse Hertz Index aqui seria a temperatura aparente, né? A sensação térmica, né? Entre temperatura em graus Celsius e Fahrenheit. Aqui ele está utilizando a umidade no cálculo. Olha que bacana. Então, por exemplo, se 24 graus, com correção dá 24,47 em relação a essa umidade. Então, se aumentar a umidade ou diminuir, a sensação térmica varia também. Então, essa seria a apresentação que eu tenho para vocês sobre o sensor DHT, né? E eu vou estar mostrando para vocês agora
um bônus, o que possui dentro dessa biblioteca DHT, né, que é instanciado aqui, esse objeto. Então, lá na pasta da biblioteca, temos esses arquivos. Um arquivo bacana de se estudar são sempre os keywords, né, que são as palavras-chave. Tudo que está com palavra-chave 1, no caso aqui DHT, fica em laranja mais forte, tá vendo? E keyword 2, são esses aqui, fica com laranja mais fraquinho, né? Tá vendo? E são palavras-chave que utilizam dentro da biblioteca, né? Então, são funções que a gente pode estar utilizando. Por exemplo, leitura de temperatura, converter graus Celsius em Fahrenheit, Fahrenheit para graus Celsius, temperatura ambiente, ó, que a gente viu aqui, é aparente, né? Temperatura aparente. Leitura de umidade, tá vendo? Temperatura de umidade. Então, a gente, para conhecer um pouquinho a biblioteca, a gente sempre utiliza esse arquivo aqui para estar montando o software. Então, para instanciar o objeto, a gente utiliza esse aqui, um DHT. Né? E aqui são as funções desse objeto. Se a gente tivesse outro sensor, por exemplo, no pino 3, teríamos aqui um valor instanciado, por exemplo, pino. Esse aqui é o DHT 1 e esse aqui é o 2, né? No pino 4, por exemplo. Né? Então, usando o pino 4. Estaríamos utilizando o mesmo tipo. Se a gente utilizasse outro tipo, a gente liberaria essa função aqui, colocando um outro tipo, né? E aqui instanciamos um outro objeto, porém no outro pino. Por exemplo, o DHT pin 2 seria esse carinha aqui, ó, DHT pin 2, tá vendo? Como se trata do mesmo sensor, mantemos o mesmo nome. Outro sensor, por exemplo, sensor do tipo 2, ele é do tipo 22. Então, colocamos aqui, ó. Esse aqui, então, é um DHT11 e esse aqui seria o DHT22. Esse aqui estaria no pino 2 e esse aqui estaria no pino 4. E aqui manipularemos a na teoria que colocar um outro objeto, né? Por exemplo, DHT1 e DHT2, né? Então, tudo que for DHT é referente ao sensor DHT11. Por exemplo, eu quero fazer a leitura de temperatura do DHT2. Então, colocamos aqui DHT2. Temperatura 2, DHT2. Certo? Aqui vai fazer a temperatura do primeiro sensor, DHT11. E aqui vai fazer a leitura do DHT22, por exemplo. Tá? Vamos explorar um pouquinho mais a biblioteca para ver como é que é feito esse cálculo de temperatura aparente, né? Então, vemos aqui o construtor desse objeto, né? Que leva o pino e o tipo, que é exatamente aqui, ó, o pino e o tipo, certo? Aqui temos o DHT benino, que vai inicializar esse construtor, né? Vai fazer um pin mode input pull up. Então, olha que interessante. A gente já conhece na linguagem do Arduino o pin mode, certo? Então, ele vai vir o pino aqui, no caso é o pino 2, por exemplo. Mas aqui é uma variável, né? Que a gente pode estar variando aqui, ó, o pinos, né? No caso aqui vai ser o pino 2. Ele vai ser um tipo entrada com pull up. Então ele vai ter um resistor interno. Isso aqui eu posso explicar mais para frente para vocês do que se trata, né? Pull up. Então vai inicializar ele, vai fazer um, um timer aqui, né? Vai ter uma biblioteca de tempo aqui, né? E vai finalizar aqui a inicialização.
Aí temos aqui as funções, né? Por exemplo, para ler a temperatura. Se sim, o modo forçado, né? Isso aqui são funções internas dela, né? Ele faz a leitura, então temos aqui então uma função chamada leitura, né? Que vai fazer a leitura dele. De caso, se for DHT11, né? Vai vir o tipo, né? Se for DHT11, vai fazer esse tipo de leitura. Se for um DHT12, vai vir esse tipo. O DHT22 vai ser o mesmo que o DHT21. Temos aqui o conversor, né, que não foi implantado. Ele vai retornar o valor calculado vezes 1.8 mais 32, né? Então é uma função básica aqui, né? De graus Celsius para Fahrenheit, né? E ao contrário também, de Fahrenheit para graus Celsius. Temos aqui também a leitura de umidade. Então ele também vai fazendo a leitura, né, independente da forma que for o sensor, né? Se o sensor for D11 vai ser o mesmo que o D12 e D22 vai ser o mesmo que o D21, né? São modos diferentes de fazer a leitura do sensor, né? Por isso que aqui é importante a gente estar definindo corretamente os sensores, né? E aqui temos aqui o cálculo de temperatura aparente, né? Se ele for em Fahrenheit, ele vai manter em Fahrenheit, né? E vai estar chamando essa função aqui, que está aqui embaixo. Aqui, então vai vir a temperatura, a porcentagem de umidade e se é Fahrenheit. Se ele não for Fahrenheit, ele vai fazer a conversão da temperatura. Então esse cálculo aqui é uma matriz de temperatura e umidade à base de Fahrenheit. Podemos ver aqui que se ele não for em Fahrenheit, ele vai converter de Fahrenheit para graus Celsius no final, retornando essa função já em graus Celsius. Então, se entrar em graus Celsius, ele converte para Fahrenheit, faz o cálculo, depois converte de novo para graus Celsius. Se ele entra já em Fahrenheit, ele já faz o cálculo aqui e já sai em Fahrenheit. O que seria esse cálculo? Temos uma matriz aqui em relação à temperatura elevada ao quadrado, né, mais a umidade elevada ao quadrado, né? E esses números aqui é como se fosse uma matriz A, né? Uma, um sistema, né? Que a variação de temperatura e umidade não é linear. Então, isso aqui faz uma aproximação, né? Tenta linearizar os valores entre temperatura e umidade. Então, aqui são parâmetros empíricos, né? São feitos através de testes, né? E esses aqui são os valores que mais se aproximam. Então, temos aqui a temperatura e a umidade no primeiro grau, primeira temperatura em segundo grau, certo? E poderíamos até avançar em terceiro, quarto grau, né? Se a, se a temperatura, né, de cálculo que sair aqui for maior que 79, né? Então, se ele for abaixo de 13, aí já faz um outro cálculo. Agora, se ele for acima de 85 e abaixo de 87, na umidade e temperatura for entre 80 e 87, aí ele faz um outro cálculo aqui, né? Ele faz uma soma. Então, esse é um cálculo mais complexo, né? A gente pode estudar isso aqui de forma à parte, pode fazer um vídeo só sobre isso, né? Aqui a gente faz a leitura, né? De modo forçado, ele força a leitura, né? E interrompe o intervalo de leitura daquela porta 2 e refaz novamente a leitura, né? Independente do tempo que se passou, né?
E aqui ele reseta os dados, né? Para zero. O tipo de placa também tem outras definições, né? Aqui faz um P-Mode novamente. E aqui volta a fazer as mesmas funcionalidades de cima, só que com uma outra placa, né? Aqui, por exemplo, enquanto ele faz a leitura naquele pino, né? Foi igual o level. Então o level é setado aqui, né? Que é o pulso esperado, né? Para cima, high ou low, né? Ele faz o count dos ciclos, né? Ele vê se ele retorna o timeout também aqui, né? Se deu falha ou não, né? Isso aqui é o controle que ele faz da porta para fazer a leitura do pino que está sendo tratado aqui. Então, esse aqui é um adicional que eu tenho para mostrar para vocês, né? O interessante é sempre estudar essa pasta da biblioteca, porque mostra bastante outras funcionalidades do código, né? Por exemplo, esse código de exemplo está aqui, ó. Temos aqui o verificado e o teste. Então, você pode ver aqui que, assim, quando a gente olha as bibliotecas mais a fundo, a gente tem um conhecimento maior do que é mostrar pra gente só no exemplo, né? E é isso. Se curtiu, dá aquele like, se inscreve no canal. Quero pelo menos chegar a máximo de pessoas possíveis para estar aprendendo sobre esse tipo de assunto, né? E é isso. Sem enrolação, finalizar o vídeo aqui. Até a próxima.